No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Verbo Online. Aqui você fica por dentro das principais notícias do nosso ministério no Brasil e no mundo e ainda acompanha entrevistas inspiradoras. Então, desde já, se prepare, o Verbo Online de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de hoje começa pela Bolívia, onde uma expedição missionária realizada pelo Verbo da Vida no Barreiro, em Belo Horizonte, alcançou muitas vidas. O grupo de 14 voluntários foi liderado pelo casal Arthur e Ana Luísa Oliveira, que conduziu a equipe durante mais de 30 dias. Antes mesmo de embarcar para o exterior, a missão já tinha começado lá em Guarulhos, São Paulo, com um culto em um presídio socioeducativo, onde 9 adolescentes se renderam a Jesus. A expedição foi uma bênção, vale a pena conferir demais. Essa história completa você vai acessar em nosso portal. Agora a gente chega com notícias da África, onde a Igreja Verbo da Vida em Aracaju, Sergipe, enviou sua primeira caravana missionária lá para aquele continente africano. Foram 12 dias entre África do Sul, Botsuana e Zâmbia, com atividades em escolas, aldeias e igrejas. O grupo voltou cheio de alegria e com uma bagagem cheia de testemunhos para contar. Enquanto isso, lá em Leiria, Portugal, a Igreja Verbo da Vida realizou uma noite muito especial para celebrar o Dia da Mulher com o culto Preciosas. Na oportunidade, cerca de 150 mulheres se reuniram em um ambiente cheio de unidade, alegria e muitas instruções divinas. Já aqui em Campina Grande, na Paraíba, a editora Rema Brasil Publicações promoveu 2 treinamentos muito importantes para a sua equipe. O primeiro foi com foco na comunicação escrita, atendimento e organização textual. Já o segundo, voltado para líderes setoriais, abordou gestão, empatia, comunicação eficaz e autoliderança. A ação da editora reforça o compromisso com a excelência e com o desenvolvimento de suas equipes. E para finalizar o nosso giro, a gente tem notícias também da Igreja Verbo da Vida de Sumé, aqui no interior da Paraíba, que realizou a 2ª edição do Chá para Mulheres. O evento foi marcado por um ambiente de fé, comunhão e muitas transformações. A professora do Rema, Luana Maiara, ministrou sobre identidade, propósito e o amor incondicional de Deus. O encontro foi tão edificante e tão impactante que 15 mulheres decidiram entregar sua vida para Jesus. Que bênção, né? A nossa entrevista de hoje é com o pastor Aguinaldo Marques. Ele é supervisor de igrejas no Ministério Verbo da Vida. Olá, pastor, bem-vindo ao Verbo Online. Ah, que bênção. Uma honra para mim, um prazer poder estar com vocês. Pastor, dentro dessas igrejas que o senhor supervisiona, né? Eu gostaria de saber qual é a região de sua atuação. Ah, tá ótimo. Deixa eu te dizer aqui. Eu gosto de anotar porque às vezes são 68 instituições, né? Nós chamamos de instituições porque engloba todas as instituições que tem a ver com o nosso ministério. Sim. Mas são 7 instituições no Mato Grosso, 10 no Mato Grosso do Sul, 25 em Campina Grande e região, Sertão e Cariri da Paraíba 22, Pernambuco 1, Rio Grande do Norte 1, São Paulo 1 e 1 internacional. Além de 14 escolas Rema e uma escola de ministro em Ponta Porã esse ano. É muita coisa, né, para dar conta. Falando nisso, no último final de semana o senhor reuniu aqui esses pastores dessas igrejas para um tempo de reunião, de afinamento, né? Qual foi o propósito maior desse encontro, pastor? A gente faz sempre avaliações do ano anterior, para no primeiro semestre do ano seguinte procurar fazer um evento e colocar como pauta aqueles pontos que a gente acha que são necessários para alinhamento. A gente chama de reunião de alinhamento e balanceamento, como quem está levando um carro para a oficina, né? Sim. E aí a gente teve a participação presencial dos pastores das igrejas, das instituições de Campina Grande, região, Sertão e Cariri, porque esses ficavam mais próximos, davam para vir para cá. Mas a reunião foi toda transmitida ao vivo e o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pôde participar via link. Qual a importância que o senhor imagina ter para realizar eventos assim? Eu acho muito importante porque esse é o cuidado. Na verdade, o trabalho da supervisão, ele é um vínculo
entre o ministério e o pastor. A gente está ali para fazer esse papel do ministério, já que o ministério cresceu muito, a gente precisaria de pessoas para estar dividindo essas tarefas. Então, o nosso papel é esse, é tentar ajudar mesmo, ser um suporte para os pastores das igrejas próximos ou longe, mas a nossa ideia é sempre ser esse suporte e tá, o socorro bem presente, Sim. sempre que eles precisam. É um pastoreio de pastores, Pastor né? de pastores, isso mesmo. Olhando para o avanço das igrejas, né? A gente está vendo aí novas obras sendo levantadas, novos líderes e líderes novos também, tanto no sentido da novidade como da idade também, né? Isso. Como é que o senhor tem visto esse avançar do Ministério Verbo da Vida frente a lideranças tão jovens? O Ministério Verbo da Vida é muito criterioso, né? Mesmo levantando novos ministros e ministros novos, a gente tem muito critério, porque não é só crescer, né? Mas a gente tem que crescer de uma forma correta. E a gente tem feito alguns trabalhos de preparação. Por exemplo, na igreja sede, nós temos um trabalho que chamamos de qualificados. Onde a gente pega vários ministros e faz um trabalho durante todo o decorrer do ano para prepará-los, porque na hora que precisar, a gente vai ter ali uma pessoa que pode dar o suporte que a gente necessita para mandar para um ponto de pregação ou para fazer trabalhos de acompanhamento mesmo do dia a dia das igrejas. O senhor está no ministério há alguns anos, né? Sim, 99 foi o ano que eu cheguei no Verbo da Vida. Eu era da igreja congregacional e aí fui fazer o rema e fui para aquela guerra que todo mundo passa quando vai fazer o rema. Sim. Meu Deus, eu sabia que era assim, agora estão dizendo que é assim. E aí você vai para a Bíblia e a Bíblia clareia e eu senti a necessidade de ficar mesmo no Verbo da Vida. 99 foi o ano. Então, como é que o senhor, de 99 para cá, o senhor vê o avanço do Ministério Verbo da Vida na última década, né? É uma aceleração muito grande. A gente percebe que o trabalho que foi feito pelo pastor Bud foi um trabalho muito importante, necessário, prioritário, mas foi um trabalho de fundação. Sim. Como quem constrói uma casa. E agora a parte da fundação, que às vezes não é nem tão enxergada, tão vista, né? Mas depois da fundação, as paredes sobem rápido e eu tenho percebido essa aceleração, mas ela só está sendo positiva porque tem uma boa fundação, né? Então, para cada tempo, há uma atuação plena para aquele tempo. A época do pastor Bando foi excelente, foi necessária, mas essa época que nós estamos vivendo agora com o apóstolo Guto, ela tem mostrado essa aceleração e esse crescimento mesmo. Olhando para a família do ministro, né? O senhor tem uma família bem consolidada nesse ministério. Graças a Deus. Todo mundo atuando de alguma forma, né? Cada um com a sua função específica. E o senhor também, além do pastoreio normal, além de algumas escalas, na sede o senhor tem 68 instituições aí para dar conta. Como é que o senhor equilibra a sua vida ministerial com a sua família e com as agendas de sua família também, né? Legal. Excelente pergunta, né? Na verdade, assim, um tempo desse eu estava ouvindo um palestrante falando sobre essa palavra prioridade. Sim. E ele disse um negócio bem interessante que eu guardei para mim. Ele disse, prioridade não é uma palavra que pode ser pluralizada. Sim. Não existe prioridades, existe prioridade. E eu tenho a minha família como prioridade. Não estou descartando igreja, nem Deus, não é isso que eu estou falando. Deus não é nem prioridade, é alguma coisa acima de prioridade. Mas na atividade, se você começa a priorizar, então eu sempre tenho um tempo reservado para a família. Hoje, lá em casa, só sou eu e a Adrina, né? Os outros 3 casaram, os filhos casaram, tá cada um no seu lugar, mas a gente sempre marca semanalmente um encontro com todo mundo, e a gente fica junto. Agora, muito neto chegando, já são 6, né? Então, aquele tumulto todo ali de gente, mas é um momento em que a gente vai reviver coisas, rir juntos, depois vão embora, fica lá eu e a Adrina. E a gente tem as programações da gente mesmo, eu e ela, assistir um filme, comer uma pipoca, sair para ir no shopping tomar um café. Então, essas coisas eu tenho como prioridade. Eu acho que esse suporte da família, quando ela está bem equilibrada, ela consegue facilitar a sua vida em qualquer outra atividade que você for fazer. Interessante que em alguns episódios anteriores, a gente conversou com alguns deles, né? Com pelo menos 2, com Lívia, com Arthur. E foi unânime entre eles, assim, em alguns momentos, quando a gente falava da família, a gente via acender nos olhos deles, assim, o orgulho de como foram criados, a forma como eles foram criados e até a emoção, assim, de ter uma família muito consolidada, fruto do bom trabalho, do bom ministério familiar, fruto do seu casamento com a Adrina, né? Agora, olhando para o pai, né?
como é para o pai Aguinaldo ver todos os filhos atuando, servindo ao Senhor em diversas esferas desse ministério? Eu poderia resumir em uma palavra: realizado. Acho que essa palavra resume tudo, né? Todo pai gostaria de, no futuro, ver os seus filhos construindo família, espelhados em coisas que viram em casa e também envolvidos no ministério. Que maravilha isso. Então, para mim, eu me sinto realizado, né? E poder ver coisas que parecem pequenas, mas para mim tem um significado muito grande, como, por exemplo, recentemente, Lívia estava na casa dela brincando com as filhas, e ela pegou uns lençóis para fazer umas cabanas, né, em cima da cama. E eu me lembrando que era exatamente o que eu fazia com eles quando a gente estava em casa, né? Os dois filhos, a gente sempre gostou muito de luta e tal, e a gente sempre ficava com essas brincadeiras de luta e tudo mais. Aí hoje eu vejo, vou na casa de Arthur, aí tá Arthur de kimono e Augusto com kimoninho bem pequenininho, os dois lutando. Eu fico olhando aquilo. Então, essa é uma lição que fica, né? Os nossos filhos vão refletir amanhã aquilo que eles estão vendo em casa. Então, essa palavra realizado, ela resume o meu sentimento com relação à família. Pastor, olhando de novo para os liderados, né, para os pastores, sob sua liderança como supervisor, o que é que o senhor diria, quais os conselhos que o senhor compartilharia no que diz respeito a que eles possam crescer, não só espiritualmente, mas também alinhados, excelentes no ministério, de fácil trato, reconhecendo a submissão, os líderes que estão acima deles? Eu acho que tem 2 pontos legais de se observar aí. Primeiro é a relação com Deus individual, porque essa não é afetada por coisas externas, sou eu que desenvolvo isso. Então, os líderes, eles têm sempre essa consciência de que existe uma necessidade. Eu sei que a igreja acaba sendo uma correria muito grande, muita coisa para fazer, tarefas, pessoas para aconselhar, mas ele precisa ter um tempo dele. Então isso é fundamental. Eu estar aumentando essa minha intimidade com Deus através da minha dedicação na oração, na leitura da palavra, nas ministrações e tudo mais. Esse é um ponto, e é o ponto individual. Mas tem um ponto um pouco mais coletivo. Eu sou um pastor de uma igreja Verbo da Vida. Peraí, o que é o Verbo da Vida? É um ministério, e esse ministério tem uma visão. Então esse alimento da visão, para que eu não desenvolva uma visão dentro da visão, que eu até julgo como sendo um dos problemas que é raro acontecer, mas esse é um caminho que pode se trazer problemas, é quando você pensa em divisão, né? Você desenvolver uma visão estando debaixo de uma outra visão. A nossa visão é muito clara, ao ponto de que eu sempre digo para eles: se você seguir tudo aquilo que a gente tem orientado para fazer, não vai dar errado. E outra, você não precisa estar tentando, o que é que eu faço? Rapaz, dá uma olhada lá, nós temos um estatuto, nós temos um manual das igrejas. Temos e princípios muito claros, facilita demais a vida do pastor, né, do líder das igrejas. Mas eu acho que esses 2 pontos, esse investimento na intimidade com Deus, na vida pessoal, que vai refletir na familiar também, claro, mas também a questão do respeito e da honra à visão a qual nós servimos. Pastor, hoje é sexta-feira, a Conferência de Ministros Centro-Oeste está a todo vapor. O senhor está participando dela. Então, quais as suas expectativas ao final desse evento? Essas conferências são excelentes. E eu me lembro muito da época que eu era de uma outra igreja que tinha os acampamentos. Sim. E era uma vez por ano, a gente ia para esses acampamentos, era tanta experiência com Deus, era tanta coisa que acontecia, você voltava cheio, pensando nas mudanças que você ia proporcionar para a sua vida e tal, e depois ficava aguardando um tempão para que no outro ano, naquela época, tivesse novamente um acampamento. E eu vejo que essas conferências, elas têm um pouco disso, não pela questão de distância, mas assim, você vai para uma conferência dessa, você pode ir com expectativa ou não, mas alguma coisa vai acontecer. Sim. Bom seria chegar com expectativas, mas normalmente você recebe uma carga de estímulo, de fé, de ousadia, então você volta diferente. Então eu acho que conferência é parecido com um posto de gasolina. Sim. Você tá lá com o seu carro, você precisa abastecer, e eu nunca vi ninguém abastecer um carro no posto para ficar no posto. Você abastece para usar lá fora. Então é uma oportunidade de Deus mesmo para a gente crescer. Crescer e acelerar, né? Exatamente. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica de leitura, aquele livro que o senhor já leu, já indicou, que gosta de presentear,
que livro seria esse? Eu tenho 2 livros que eu gosto muito. Sim. Parece até que despreza os demais. Não isso, mas é porque esses, inclusive um deles, é a minha leitura anual repetida, né? Sim. Planos, propósitos e práticas. Eu gosto demais desse livro. Sim. Eu fui estimulado pelo pastor Rosilon a estar lendo esse livro por várias vezes, e isso me faz gostar muito desse livro. Então, tem a ver com a parte que é de Deus, porque o plano para a nossa vida é de Deus, o propósito do plano também é de Deus, mas a prática é uma responsabilidade nossa. Sim. Então, quando você lê esse livro, dá uma clareada mesmo, assim, na questão do porquê eu tô aqui, o que é que eu tenho para fazer aqui, né? Então, isso é muito bom. E o segundo livro que eu poderia recomendar é Toque de Midas. Eu sou fã daquele livro, eu fui convidado pelo mestre Carrombé para ensinar no Rema. Não lembro agora o ano, mas faz um tempão. E aí a minha primeira matéria para ensinar foi Vida de Prosperidade. Eu estudei muito, peguei apostilas que na época não tinha essas apostilas de hoje, mas era de professores, né? Peguei para estudar, para ver tudo. Mas esse livro, quando chegou, ele me trouxe um nível de equilíbrio muito, muito bom com relação a essa matéria. Então, se você tem alguma dúvida, se é uma indicação, né? Se você tem alguma dúvida com relação a uma boa leitura nessa área, essa é uma boa opção. Toque de Midas. Pois é, aproveita aí a super dica do pastor Aguinaldo, procure uma das nossas lojas físicas ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Pastor, muito obrigada pela sua participação, viu? Que conversa boa, muito feliz de ter esse tempinho aqui pra gente conversar. Eu que agradeço, estamos à disposição. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui. Declaro um dia abençoado para você. Tenha fé. Lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.